Deus colocou nessa rua, nesse bairro, por amor às pessoas que moram aqui, como uma chance, um farol que ilumina com a palavra de Deus todos aqueles que passarem por aqui. Às vezes a gente está habituado com o culto e a gente não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto nós estamos cultuando. Mas eu creio que enquanto nós oramos e adoramos o Senhor aqui, eu queria pedir ao pastor se podia desligar esse ventilador. Só porque eu estou recuperando de uma gripe muito forte. E é o Senhor que está me sustentando aqui para eu conseguir falar sem tossir. Já tem uns 15 dias que eu fiquei de cama. Eu falei, não, mas o Senhor sempre me sustenta. Eu falo, Deus, eu estou levando a Tua palavra. Então, de uma forma milagrosa, o Senhor me faz parar de tossir. E me sustenta. E vocês sabem que eu ministrei acho que umas 5 vezes esse último mês. E todas as vezes eu estava bem doente. E na hora de pregar, o Senhor faz algo que a gente não sabe explicar e a gente ministra como se nada tivesse acontecendo, e aqueles cultos de avivamento, várias curas, algo sobrenatural. Eu falo, glória a Deus. Aí eu chego em casa, entro em casa, aí eu falo, o Senhor dá uma porção, porque é muito poderoso esse chamado de ser um instrumento propagador do Evangelho que liberta, que salva, que cura, que restaura, que transforma. E hoje, mais uma vez, o Senhor está fazendo isso. A gente descobriu que por causa de uma anemia eu não estava recuperando da gripe. Então eu tive Covid, e aí do Covid foi emendando uma gripe na outra gripe, todo mês uma gripe de 10, 15 dias. Eu falei, o Senhor me cura. Ele falou, não, mas você tem que comer melhor. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então o Senhor falou assim, eu curo sim, mas você vai ter que tomar suas vitaminas. Eu falei, amém. Glória a Deus por esse Pai amoroso que não somente derrama sobre nós as suas bênçãos de forma irresponsável para que a gente fique bem folgadão lá recebendo, mas que também diz assim, olha, está na hora de você se mover aí. Começa a assumir esse lugar de governo que eu preparei para você através da minha graça. E nós estamos prontos para viver isso, amém? Falar de Jesus para mim é como falar da minha maior paixão, do grande amor da minha vida. E eu posso falar de Jesus porque Ele não somente me salvou, me livrou do pecado, me arrancou do inferno, como curou diversas doenças emocionais que eu tinha na adolescência, como a depressão, o toque, transtorno obsessivo compulsivo, alguns transtornos alimentares muito acentuados e difíceis demais de vencer, como também me livrou da morte. Eu fui curada por Jesus. Eu posso falar quem é Jesus. Eu fui curada por Jesus de uma forma milagrosa e sobrenatural. E assim como a palavra de Deus registra muitos relatos de cura, de libertação, e todas as vezes que a gente lê esses textos, a gente é profundamente ministrado porque a palavra é viva. Eu tenho a mesma sensação quando eu vou testemunhar e falar quem é Jesus e o que Ele fez por mim. Todas as vezes eu sou ministrada. Todas as vezes eu fico impactada com aquilo que aconteceu comigo. Porque a mão de Deus estava lá. Não é uma história que eu criei, ou que eu montei, ou que eu planejei. Não. É uma história que Deus falou assim, para tudo, me dá uma folha em branco, eu vou escrever a história de um milagre. Para que todos saibam que eu estou vivo,
E assim como eu curei Lázaro, eu continuo curando nos dias de hoje, de forma tão sobrenatural quanto, e de forma ainda maior. Jesus disse aos seus discípulos: vocês farão coisas como as que eu fiz, como as que eu faço, como as que vocês estão vendo, e farão coisas ainda maiores. E eu preciso dizer para vocês que no momento em que eu estava completamente desenganada, foram pessoas como vocês que oraram por mim e fizeram coisas ainda maiores do que aquelas que Jesus fez no meio de nós. Há poder na tua oração. Há poder na tua oração. Nunca despreze uma pequena oração que você pode fazer por alguém que diz: ora por mim, e você fala: amém, vou orar. Não, pare e ora na hora. Porque existe algo acontecendo no mundo invisível, que é esse mundo mais real do que tudo que a gente está vendo aqui. Algo estrondoso está acontecendo quando eu cito o nome de Jesus e eu falo em nome dele, destruindo cadeias, destruindo correntes de opressão, de vício, de manipulação, destruindo a enfermidade, destruindo o espírito da morte e do suicídio, destruindo o espírito do alcoolismo, destruindo o espírito da miséria e da pobreza. Há poder no nome de Jesus, e uma oração pode mudar um destino para sempre. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Para que você saiba que Jesus Cristo não é um mito e o Evangelho não é uma utopia. O que está escrito nesse livro aconteceu e continua acontecendo. O Deus da Bíblia é real. E nos piores momentos da minha vida eu me encontrei com Ele. Nos piores momentos da minha vida eu me encontrei com Ele e eu pude testificar: Ele é real. Ele está no controle de tudo, mesmo quando eu não estou percebendo. Ele é infinitamente mais inteligente do que eu. As ideias dele são melhores que as minhas. E muitas vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de escrever a nossa história, e Deus fala: me dá a caneta. Eu sou o roteirista perfeito. Para Deus, o que será já foi. E nessa noite eu sei que Ele vai te chamar para um novo compromisso. Assim como Ele fez com Lázaro. Veja como aconteceu. Em Betânia havia um homem chamado Lázaro. Ali do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre os pés do Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. E então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não vai acabar em morte. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A sua dor não vai acabar em morte. O seu casamento não vai acabar em morte. A sua empresa não vai acabar em morte. Porque essa breve e momentânea tribulação terá eterno peso de glória. Confia no Senhor e entrega a Ele os teus caminhos, e o mais Ele fará. Não confia na sua inteligência, confia em Deus e Ele vai endireitar as tuas veredas. Enquanto todos estavam olhando aquilo que estava diante dos seus olhos, Jesus estava olhando o que acontecia no sobrenatural. Jesus, Ele está doente, gravemente doente. E Ele disse: isso não é para a morte. Eu já sei o final dessa história. É para a glória de Deus.
Às vezes Deus fala para você: calma, confia, não se desespera, não se precipita. E você precisa entender que Ele já sabe o final da história. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E veja, o texto diz que Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Eram amigos íntimos de Jesus. E às vezes a gente acha que porque a gente tem fé, porque a gente conhece a Deus ou porque a gente frequenta uma igreja, nada de ruim vai acontecer com a gente, nenhum desastre vai acontecer com a gente, nenhuma perda de alguém que a gente ama vai acontecer, nenhuma doença grave vai nos acometer. E isso não é verdade. Eu quero dizer para você que todos os maiores dilemas da sua vida serão fontes de testemunhos sobrenaturais. Serão histórias poderosas que você vai contar para falar quem Jesus é e como Ele te transformou apesar disso, como Ele te amadureceu durante isso. Há um tesouro na dor, e o Senhor quer te dar um mapa nessa noite. A irmã de Lázaro era uma mulher ousada. Ela era uma mulher com muita fé em Jesus. E no dia em que ela jogou o perfume aos pés de Jesus, os discípulos falaram: mestre, essa mulher está gastando uma fortuna jogando esse perfume caro nos seus pés. Podíamos vender o perfume e alimentar os pobres. E Jesus falou: ela entendeu. O noivo está aqui. É hora de celebrar. Ninguém sabia, mas naquele momento Jesus já sabia que o irmão dela ia adoecer e que daquela doença haveria uma morte, daquela morte haveria uma ressurreição, e daquela ressurreição haveria um grande evangelista, e daquele evangelista uma multidão conheceria Jesus através da vida de Lázaro, porque todos viram ele morrendo e todos viram que ele ressuscitou. Ele já sabe o final da história. Jesus amava Marta e a irmã dela. O versículo 5 diz que Jesus amava Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. E muitas vezes a gente não consegue entender a espera, o processo, o propósito, que não é na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Mas o mundo em que nós vivemos é um mundo imediatista, consumista, egoísta. E nós temos sido treinados pelo sistema a sermos pessoas cada vez mais imediatistas, exatamente para enriquecer aqueles que fazem as coisas imediatas. E por causa disso, cada vez tem sido mais difícil esperar. Esperar uma cura, esperar a transformação de alguém, esperar a cura de um trauma, esperar um dom que você gostaria que Deus te desse, esperar o crescimento de uma igreja, esperar que as pessoas amadureçam nos ministérios. Estamos cada vez mais críticos, mais exigentes. E eu imagino que Maria e Marta se questionaram: ele já está sabendo? Por que ele não veio imediatamente? Jesus já sabe o final da história. E o tempo que ele demorou para chegar era calculado. Porque naquela época existia um costume entre eles de que uma pessoa era enterrada e até que 4 dias se passassem, ela ainda podia acordar de novo. Não sei se vocês já ouviram falar daquela doença que a pessoa, ela desfalece e ela parece clinicamente morta,
Mas na verdade ela está num estado, eu não sei explicar. É como se ela ficasse ali mumificada. E 2 dias depois a pessoa acorda do nada. E várias pessoas já acordaram já enterradas. Então eles diziam, até 4 dias, fica perto da gruta. De repente ele vai acordar. É estranho pensar que às vezes Jesus espera piorar, para que o milagre seja ainda maior. É interessante pensar que o pai também muitas vezes calcula o sofrimento de forma didática. Só mais um pouquinho, ele precisa disso, ela precisa disso. Vai ser a chave do amadurecimento. Por que a gente não aprende quando está tudo bem? Eis a questão. O sofrimento é um tesouro, uma fonte de sabedoria tão grande, que ao aprender isso, Paulo disse, me alegro nas tribulações. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E quanto mais eu me decepciono com aquilo que eu achava que eu era, mais eu encontro Ele e entendo que é Ele, e é por Ele, e é para Ele. Apesar de amar Lázaro, ele ainda ficou 2 dias onde ele estava. E depois ele disse aos discípulos, vamos lá voltar para a Judeia. Jesus era extremamente perseguido, odiado por aqueles que não gostavam da mensagem que ele pregava. E os discípulos falaram, mestre, há poucos judeus tentaram te apedrejar lá na Judeia. Você vai voltar para lá? Eles ainda só conseguiam enxergar o que era palpável. Medo de pessoas, medo de perseguição, medo de uma pedra, caminhando com o próprio Deus entre eles. O Senhor quer te livrar de todos os teus medos hoje. Eu imagino que do mesmo jeito que Jesus olhou para eles naquela hora e disse assim, tipo assim, vocês estão com medo de uma pedra me matar. Às vezes a gente está morrendo de medo de perder alguém, de perder uma oportunidade, de ter um prejuízo, de se decepcionar, ou de ser rejeitado, ou até mesmo de sofrer algum prejuízo físico. E eu imagino que Jesus olha, como olhou para os discípulos naquela hora, e ele falou assim, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas quando anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. E ele estava dizendo, eu sou a luz do mundo. Enquanto vocês caminham comigo é dia, vocês não vão tropeçar em mal algum. Por que você está sofrendo com tanto medo? E depois de dizer isso, ele prosseguiu, dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eu vou até lá para acordá-lo. É interessante que as pessoas que vieram trazer a notícia para ele, mas ele sabia mais do que estava acontecendo lá do que as próprias pessoas. Não, deixa eu contar para vocês. Não, a gente tem que te contar. Não, eu que vou contar para vocês. Ele dormiu. Mas eu estou indo lá acordar ele. Aí os discípulos falaram assim, então se ele está dormindo, está tudo bem. Aí Jesus falou assim, Lázaro morreu. Mas os seus discípulos pensavam ainda que ele estava falando que era um repouso. Ele disse, Lázaro morreu. Versículo 14. E é para o bem de vocês. Eu estou contente por não ter estado lá. Que bom que eu não estava lá, para que finalmente vocês entendam quem eu sou. Às vezes você precisa passar por um deserto para entender quem é Deus na tua vida, o quanto Ele te ama, o quanto Ele estava ouvindo as suas orações. Sim, o quanto Ele estava enxugando as tuas lágrimas. Sim,
o quanto ele estava ouvindo os teus pensamentos com pedidos de socorro. Você achava que estava sozinha, mas ele estava lá com você. E então Jesus disse claramente a eles: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês. Para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. E então ele tinha um discípulo incrédulo, Tomé, chamado Dídimo. E Tomé ainda não tinha entendido nada. Sabe aquela pessoa que está boiando? Está boiando, Deus está falando A, a pessoa está entendendo Z. Tomé falou assim: então vamos lá morrer junto com Jesus, vamos todos ser apedrejados com ele. É a mesma coisa que você falar assim: ah, Deus, então o negócio é sofrer. Então a vida é isso mesmo. Vamos sofrer então, gente, vamos sofrer. Há um propósito na dor. Há um propósito na dor. Versículo 16. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos junto com ele. E ao chegar lá, Jesus verificou que Lázaro já estava sepultado. Ele demorou demais. Chamaram ele estava doente ainda. Mas quando ele chegou, ele já estava sepultado, não só morto. Já tinham feito todo aquele processo de embalsamar que eles faziam. E naquela época, o morto ficava dentro de uma caverna, tampada com uma pedra. E todo esse processo já tinha sido feito. Estava todo mundo ali já velando, chorando. 4 dias. Ele já estava no sepulcro 4 dias. Lembra dos 4 dias? Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Não tinha mais esperança. Acabou, morreu. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi correndo para encontrar com ele, mas Maria ficou em casa. Marta olhou para Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E alguns se revoltam contra Deus. Ah, se Deus existe, por que Ele não me livrou daquela situação? Por que Ele não escolheu uma família melhor para mim? Se Deus existe, por que as pessoas estão sofrendo? Ele sabe o final da história. E o fim para Ele é melhor do que o começo. O final das coisas é melhor do que o início delas. Calma, ainda não terminou. Mas Marta estava desesperada. E ela ainda não tinha entendido a profundidade de cada ação de Jesus, milimetricamente calculada com um propósito celestial. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas tudo bem, eu sei, mesmo agora, Deus vai te dar tudo que você pedir. Jesus olhou para ela e falou: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Qual a frase que você quer que ele te diga hoje? Marta ainda não entendeu, olhou para ele e falou: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ou seja, Jesus já tinha dado aula de teologia já para eles ali na casa deles, já tinha explicado tudo. Na grande ressurreição, beleza, eu já sei, Jesus. E ele olha para ela e fala assim: Marta, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta?
E ela disse: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa chamar Maria e disse: o mestre está aqui, ele está chamando você. E ao ouvir isso, Maria se levantou depressa, foi ao encontro de Jesus. Ele ainda não tinha entrado no povoado. Ele estava naquele lugar em que Marta encontrou com ele, e ali ele aguardou. Quando notaram que Maria levantou de casa depressa e saiu, os judeus que estavam ali confortando ela começaram a seguir ela, supondo que ela ia para o túmulo para chorar, chorar, chorar. Maria era mais sentimental. Mas chegando no lugar onde Jesus estava e vendo ele, ela se prostrou aos pés dele. E ela disse: Senhor, no fundo, eu acho que se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ao ver Maria e os judeus ali que acompanhavam ela, chorando, Jesus se agitou no espírito, começou a ficar comovido demais. E ele disse: aonde vocês colocaram ele? E eles disseram: vem ver, Senhor. Jesus, tomado por aquele ambiente de luto, mesmo sabendo o final da história, ele chorou, porque o lado humano dele estava ali, sentindo a dor da morte. Ele sabe como você se sente. Ele sabe como você se sente. Ele sabe como você se sente a cada instante. Jesus começou a chorar. E os judeus disseram: olha como ele o amava. Eu não sei se ele chorava pela perda do amigo ou pela incredulidade daquelas pessoas que, estando diante de Cristo, choravam pela morte, que é algo tão temporário e tão pequeno diante do Filho de Deus. Mas o que eu sei é que aonde Jesus chega, ele muda completamente a história. Alguns ali ainda conseguiam dizer: mas Jesus abriu os olhos do cego, não podia ter impedido que esse homem morresse? Que tipo de amigo ele é? E você vai ter pessoas assim ao seu redor querendo questionar o Deus que você serve, querendo questionar a mensagem que você carrega, porque essas pessoas não enxergam um palmo na frente do nariz. Mas o Senhor quer te conduzir com revelações diárias de quem Ele é e do que Ele está fazendo, apesar do que você está vendo. Quem anda com Jesus não fica desavisado. Então Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta cuja a entrada já tinha fechado com uma pedra enorme. Sabe aquela situação que você já colocou um ponto final? Você não queria, mas você colocou um ponto final. Jesus chega e fala assim: tira a pedra. Como assim tira a pedra, Jesus? Eu já sou assim a vida toda. Eu já tenho esse trauma há um tempão. Já me falaram que isso eu tenho que aprender a lidar. Como assim tira a pedra? Na minha família ninguém conseguiu trabalhar e conseguiu levar a sério um propósito de construir alguma coisa. Como assim tirar pedra? Isso já está definido. Isso já foi. Eu já me acostumei com essa limitação na minha vida e na minha história. Pois Jesus chega e fala: tira a pedra. Quem escreve o roteiro sou eu. Você não me deu a caneta. Você não me chamou na história. Apaga tudo. Vou fazer tudo novo. Eu vou mudar o final dessa história. Quando ele fala tira a pedra, todo mundo olha e fala assim: meu Deus, mas já está cheirando mal. Vai feder.
Marta chega perto dele e fala: Jesus, ele já está cheirando mal. Vai ficar chato. Vai ficar estranho, vai expor meu irmão. Que humilhação. Jesus olha para ela e fala: Marta, eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus olhou para o alto e falou: Pai, te agradeço porque me ouviste. Intimidade total, comunhão absoluta, unidade plena, aliança, 2 em 1. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Tão certo do futuro que ele pronuncia no passado. O Senhor já me ouviu. A certeza do que será como se já fosse é de fato a plenitude da fé, nos dando uma lição de como nós devemos crer no poder de Deus. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu falo isso por causa desse povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, ô Lázaro, vem para fora. Capítulo 11, versículo 44 do Evangelho de João diz: e o morto saiu. E o morto saiu. Com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto todo envolto num pano. Jesus disse: tira as faixas dele, deixa ele ir. Muitos judeus que estavam ali para consolar Maria, vendo o que Jesus tinha feito, começaram a crer que realmente ele é o Filho de Deus. Uau! Ele tem poder para mudar tudo. 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 Sabe o que diz a Bíblia também? Logo em seguida, no versículo 53, que Lázaro começou a testemunhar: eu sou aquele homem que morreu e todos viram, mas Jesus, esse que está no meio de nós, me ressuscitou. E no versículo 53 diz: e daquele dia em diante resolveram tirar a vida de Lázaro. Ele era a prova viva de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo que caminhou entre nós. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mesmo vivendo uma vida sobrenatural, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Transformei cada pedra no caminho em um testemunho de vitória, de livramento, de milagre, de cura, de restauração, de sustento, de resiliência, de autoridade, de aprendizado. Eu posso falar de Jesus. Eu ouvi falar dele ainda criança, mas conheci ele de verdade aos 16. E comecei a andar com ele.
num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu sabia que eu tinha um amigo, como Lázaro, que podia chegar a qualquer momento e me livrar. Eu sou o único caso na medicina do mundo inteiro de alguém que ficou com todos os órgãos parados por 4 meses e meio, sem nenhuma função. E eu vou te contar como isso aconteceu. Eu estava grávida de 8 meses. E eu estava passando por um dilema na minha vida pessoal muito terrível. Sofrendo muito. E a gente fica, quando a gente perde o controle da nossa vida, a gente fica desesperado. Principalmente quando a gente crê em Deus, a gente fica querendo saber aonde que eu errei. Eu estou lá em todo culto. Eu abri mão de tanta coisa. Deixei o mundo para trás. Por que eu estou passando isso? E muito por causa da nossa falta de consciência a respeito dos nossos próprios atos e das consequências que eles trazem para a gente. Porque na hora de decidir, a gente decide por impulso, mas na hora de lidar com a consequência, a gente fala, mas por que isso vai acontecer? Parece até que não foi você que decidiu, você que escolheu, você que fez. E eu ainda estava amadurecendo na minha fé. Eu já tinha 15 anos de convertida, mas eu ainda estava amadurecendo a minha vida espiritual. Deus não quer que você simplesmente entregue a tua vida para Ele e viva como um recém-nascido espiritual para o resto da vida. Deus quer que você cresça e amadureça na tua sabedoria e na tua experiência de vida com Deus, para não agir mais como menino. Naquele momento eu escrevi uma carta para Deus de madrugada, chorando muito, e falei, Senhor, eu não sei por que eu estou sofrendo tanto. Se eu já te conheço há tanto tempo, o Senhor já me curou de depressão, curou de crise de ansiedade, transtorno generalizado, toque. Eu não tinha mais nada disso, agora eu estou sofrendo desse jeito, pensando até em tirar minha vida. Depois de tantos anos na tua obra, inclusive. Como? Você nunca vai deixar de ser um ser humano. Você nunca vai deixar de ter uma mente carnal lutando contra o Espírito Santo todos os dias em um conflito eterno. E se você parar de alimentar o seu espírito, a sua carne vai começar a gritar tão alto que você não consegue ouvir mais nada. E você começa a ficar confuso. Naquela noite eu disse, eu não sei como voltar para o centro da tua vontade. Aquele lugar de paz e confiança que eu conheço tão bem. Mas faça o que for preciso. Me leva de volta para o centro da tua vontade. Faça o que for preciso. Mas me leva de volta para o centro da tua vontade, porque eu te amo. E eu quero viver as tuas promessas. E eu quero viver o que o Senhor me prometeu. Eu não quero viver essa vida que eu estou vivendo. Eu preciso começar a viver as tuas promessas. Porque a gente entrega a nossa vida para Jesus na igreja, a gente acha que tudo aquilo que a gente escutou no culto vai acontecer na mesma semana na nossa vida, e não é assim. Para que Deus possa construir o destino que Ele planejou para nós, muitas vezes Ele tem que desconstruir muito do que foi construído na nossa identidade, na nossa maneira de pensar e agir, nas alianças que a gente fez na nossa vida. Muitas delas erradas. Naquela madrugada eu escrevi uma carta enorme falando, faça o que tiver que fazer, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu jamais imaginaria que no dia seguinte eu ia acordar com uma dor insuportável. 8 meses, aquele barrigão. E a barriga dura e uma dor que eu nunca tinha sentido na vida. Eu pensei, deve ser dor de parto, primeiro filho, não sabia. Falei, me põe num táxi, vamos para a maternidade, tá nascendo. A dor era tão grande que eu tenho lapsos de memória durante o trajeto. Eu não me lembro como é que foi, como eu cheguei no hospital. Eu só lembro que eu estava com muita dor. E chegando lá eles falaram, o bebê não está nascendo, não tem dilatação, você não está com contração, é alguma outra coisa que está acontecendo. E eu falei, como outra coisa? E como eu estava num hospital que era
maternidade exclusivamente, eles falaram: a gente vai botar você numa ambulância, ver teu plano de saúde, para que hospital tem cobertura e vamos te mandar para lá. E eu estava no Rio de Janeiro, sem família, sem conhecer ninguém. A obstetra que me acompanhou na gestação, era feriado, desligou o celular e sumiu. Sabe quando Deus faz tudo aparentemente dar errado para ele dizer assim: eu que estou cuidando, aprende a confiar em mim. Foi mais ou menos assim. Fui parar num hospital na periferia do Rio de Janeiro, totalmente desconfortável, sem conhecer ninguém e desesperada, com dor, já delirando de dor. E eu só lembro que traziam bacias e eu comecei a vomitar um líquido preto. Litros e litros e litros. Eu lembro que traziam uma bacia de metal dentro do quarto, já eu estava num box. E a minha memória é: traz outra bacia, traz outra bacia, traz outra bacia. E ninguém me falava o que eu tinha, e ninguém sabia o que eu tinha. E eles começaram a falar: será que é uma úlcera? Será que... O que será que está acontecendo? Não pode fazer exame evasivo? Tem um bebê aí de 8 meses. 4 dias esperando. Com certeza 4 dias de eternidade para minha família. Minha mãe foi correndo para o Rio de Janeiro. Chegando lá: vocês não vão fazer nada? E quando você está em uma situação gravíssima dentro de um hospital, muitas vezes você tem que se sujeitar aos semideuses, que são aqueles médicos que olham e falam: espere e acabou e eu não vou te explicar. Ou então falam: vai morrer, é grave, não tem cura. Enfaixa ele, põe na gruta, põe a pedra, acabou. E Jesus chega, olha para a medicina e fala: tira a pedra, vocês não sabem de nada. Agora todo mundo aí, incrédulo, que enfaixou, vai lá e desenfaixa ele. Deixa ele sair daí. No dia 10/10/2010, eu tive minha última lembrança, que foi de um obstetra que estava em plantão no hospital, entrar no quarto que eu estava e falar: mamãe, seu bebê vai nascer hoje. Me colocaram numa maca e eu lembro do corredor, eu lembro saindo do quarto, um corredor que ia para a sala de cirurgia, e me contaram, e eu não lembro de mais nada. Me contaram que eu comecei a vomitar e broncoaspirei aquele vômito. Já tiveram que me entubar. Fizeram o parto. Deus deu um livramento para o bebê, que é esse menino lindo que está aqui, José Vitório. Um livramento porque um bebê prematuro, em um momento tão delicado, que estava terminando sua formação, ele estava num abdômen que vocês vão já entender em que estado estava. E aquela ansiedade que eu tinha de ver o rostinho dele, lembrando que eu era estéril, Deus me curou para eu poder engravidar. Eu fiquei mais de 10 anos clamando, com uma esterilidade já comprovada por uma endometriose crônica, já tinha feito até cirurgia cauterizada dos ovários, enfim, outro milagre. Mas eu não vi ele nascer. Eu não dei boas-vindas. Eu não vivi aquele sonho do primeiro olhar, nada disso. No momento da realização do meu maior sonho, teve um desencontro fatal. Ele nasceu e eu morri. Voltei para o quarto, me contam essa história. Meu organismo teve um colapso. Me levaram para a sala de cirurgia correndo, abriram o abdômen inteiro, desde o tórax até lá embaixo. E viram que o meu intestino tinha necrosado. Eu havia feito uma cirurgia bariátrica 5 anos antes, por causa de um transtorno alimentar gravíssimo que eu tinha. E a alteração no intestino feita pela bariátrica durante a gestação deu uma complicação. Um Y intestinal, que é formado na cirurgia a capela, que na época era a que faziam, fez com que o bebê, na medida em que ele crescia, aquele Y, eles chamam de invaginação da anastomose, né? A anastomose é essa ligação. E a invaginação é uma alça, começou o bebê crescendo, foi empurrando uma alça, foi entrando dentro da outra.
necrosou, travou tudo. E aquele líquido que eu estava vomitando já era líquido fecal. Na hora que abriram o abdômen, eu acho que saiu o bebê, aquela pressão que estava ali tudo estourado, saiu o bebê, a hemorragia liberou. E aí tinha fezes no abdômen inteiro, em toda a cavidade abdominal, desde coração, pulmão, fígado, rim. E o médico me contou que eles usaram mais de 10 litros de soro e não conseguia limpar tudo aquilo, até que o anestesista falou: fecha, porque ela já está sem sinais. Costuraram a barriga do jeito que estava, chamaram a família e falaram: olha, o estado dela é gravíssimo, não é uma úlcera, não é nada disso. Ela já está com uma septicemia, uma infecção generalizada, tem fezes por todo o corpo dela por dentro. A gente não conseguiu limpar tudo, teve que tirar boa parte do intestino necrosado, jogar fora. E a gente vai esperar 48 horas aí decisivas, mas a gente não pode garantir nada, porque agora ela vai começar a inflamar. A gente abriu, a gente mexeu, e a tendência é ela piorar daqui para frente. Eu louvo a Deus pela igreja que eu congregava no Rio de Janeiro, Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, o pastor Josué Valandro, que hoje é a Igreja Batista Atitude, porque eles não ouviram aquela notícia como um ponto final. Na mesma hora eles fizeram um relógio de oração e começaram a divulgar na internet: gente, vamos orar 24 horas, cada um ora 10 minutos, vamos fazer alguma coisa, ela não pode morrer. Só que passou as 48 horas e o médico falou: olha, ela não morreu, incrivelmente, mas ela já teve falência múltipla de órgãos. Você sabe o que é falência múltipla de órgãos? É quando a infecção generalizada toma uma proporção que o órgão não suporta mais e ele para de funcionar, ele morre. O médico falou: ela teve parada cardiorrespiratória. A gente está injetando noradrenalina para o coração dela bater à base de medicamento. O pulmão parou, ela está no respirador já, está entubada, em coma. Os rins pararam por completo, vai na hemodiálise direto, full time. O sistema digestivo dela parou. A gente vai fazer uma gastrostomia, que é um tubo que coloca no meio da barriga para desviar o fluxo do estômago para fora, para preservar o intestino que estava parado. Então, todo o líquido do meu corpo ia para 5 drenos que tinha na minha barriga, e a minha alimentação era parenteral, em veias profundas, porque todos os órgãos estavam parados. E o médico falou: não há na literatura médica alguém que viveu mais de 2 dias com falência múltipla de órgãos. Quando alguém liga para a família e fala: olha, ele teve falência múltipla de órgãos, o que acontece? No máximo 24 horas a pessoa morre. Eu estou aqui para te dizer que eu sou como Lázaro, porque foi decretado o meu fim. Só que eu não fiquei 4 dias na gruta, eu fiquei 4 meses. Essa história é muito mais poderosa do que eu. E ela já chegou em lugares que eu nunca vou imaginar. Ao ponto de me ligarem de uma universidade do Canadá, uma universidade dentro de um setor científico que trata só de doenças terminais, querendo que eu mandasse prontuários médicos, laudos, porque eles queriam estudar o que aconteceu comigo, porque nunca foi visto antes. O Conselho Mundial de Nefrologia fala que rins parados há 2 meses, se a pessoa só parou o rim, ela está com tudo funcionando, só parou o rim, 2 meses parado, nunca mais volta. É a vida útil de um rim em base mecânica de funcionamento. Tem que transplantar. Um fígado que para 1 mês, ele já vai virando uma gelatina, ele vai dissolvendo.
Está sem utilidade. Não tem remédio que faz voltar um órgão a funcionar. Doutor, meu rim parou, o que eu tomo? Você pode tentar combater o que está prejudicando o funcionamento desse rim, mas depois que ele já morreu, o que você faz? Você não tem o que fazer. Só que a igreja não parava de orar. E a palavra de autoridade que era declarada quando eles entravam na UTI para orar por mim era: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Nós, como igreja, temos a autoridade do nome de Jesus sobre nós. E nós nos levantamos contra esse diagnóstico. Nós nos levantamos contra tudo que se parece real. E é real, mas o sobrenatural é mais forte. Queridos, e eles relatam, e eu tenho no meu livro... Várias pessoas participaram contando seus relatos como um documentário, e é muito forte ver o que as pessoas que testificaram o que eu estou contando viram. Minha pele foi ficando escura por causa da falência de órgãos. Eu comecei a inchar num estado de anasarca, passando de 150 quilos de inchaço, edema generalizado, ficando careca. Eles disseram que eu ia perder os dentes. A quantidade de antibiótico que foi ministrada em mim era tão violenta, porque além da sepse, eu contraí a KPC, que é uma superbactéria multiresistente, que não tem cura, dentro da UTI. A força de antibióticos como esses é pior que a pior quimioterapia. Inclusive por isso os órgãos até vão parando, porque o antibiótico é tão violento que ele combate a bactéria, mas acaba matando o ser junto. Eu precisei de mais de 300 transfusões de sangue. 300. A maior campanha de doação de sangue do estado do Rio de Janeiro. No momento que eles achavam que não tinha mais como piorar, eu tive 2 paradas cardíacas de 18 minutos. Era uma luta ferrenha, mas eu tenho que te dizer que havia uma igreja que não desistiu de mim. E no decorrer dessa história, e eu não era conhecida, no decorrer dessa história, somava-se mais de 50 mil pessoas inscritas naquele blogzinho de oração. E eu tive o prazer de conhecer essas pessoas pessoalmente. E muitas delas, depois de anos, foram em algum evento e falaram para mim: Bianca, Deus me acordava de madrugada e falava: ora por aquela moça da internet. A Patrícia é uma dessas pessoas que orou na noite que eu tive a parada cardíaca, e ela disse: eu acordei, Deus me falou para ir para o porão da minha casa e começar a clamar, e eu não sabia porquê, eu estava chorando como se fosse alguém da minha família, e eu não sabia nem quem você era. E eu falei para ela: nós somos o organismo vivo de Deus, somos o corpo de Cristo, estamos conectados mesmo sem saber, nós estamos ligados, profundamente ligados. O Senhor estava revelando um mistério tão profundo que talvez eu precise da vida inteira para entender. Porque denominações, inclusive, que discordam entre si, estavam ali unidas por um só propósito, declarando num só nome, que é o nome de Jesus, pela cura de uma mãe que queria conhecer o filho, mas que já tinha passado mais de 4 meses ali definhando, desenganada pela medicina. Não desista de acreditar nunca. Jesus pode chegar e mudar o final da história, mesmo depois do fim, quando você acha que não tem mais jeito. A pastora mais próxima que eu tinha naquela igreja, que eu estava 4 meses naquela igreja, veja, as pessoas mal me conheciam, era realmente compaixão. Sabe o que é compaixão? Queridos, visitar uma pessoa em coma uma vez, 2 vezes, 3 vezes é uma coisa. A pessoa passou de 1 mês, ninguém mais vai visitar. É só a mãe que está ali do lado. Mas todas as pessoas que eu falo dizem: há algo dentro de mim. Falava: vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
como Jesus olhou para os discípulos e falou: isso não é para a morte, isso não é para a morte. Eu já sei o final da história. Vai lá e ora. Muitas vezes Deus está falando para você: ora por isso. Ele já sabe o final da história. Você olha e fala: para que eu vou orar por isso? Ora por isso. Eu já sei o final da história. Faz isso. Eu já sei o final da história. Abre a igreja. Eu já sei o final da história. Unge a rua. Eu já sei o final da história. Investe nessa pessoa que ninguém acredita. Eu já sei o final da história. Cuida dessa pessoa. Eu já sei o final da história. Ajuda esse endemoniado que ninguém quer expulsar o demônio dele. Tira esse homem da rua. Eu já sei o final da história. Caminhar de forma sobrenatural, em obediência profunda a Deus, muitas vezes é fazer coisas irracionais. Porque Ele está falando no teu coração: faz isso aqui que eu já sei o final da história. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo e fazer o que todo mundo faz. Deus te chamou para ser sobrenatural, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. E a Fernanda Brum, que era a pessoa mais próxima a mim, a pastora Fernanda, era uma das pessoas que estava assim à frente dessa campanha de oração indesistível. Ela não vai morrer. Todo dia os médicos ligavam: olha, de hoje não passa. Ela falava: ela não vai morrer. Eu cancelo essa palavra. Eu cancelo essa sentença. Eu cancelo essa palavra de maldição. Você sabia que a palavra tem poder? Não aceite palavras que não vieram de Deus para a sua vida. E a direção era: cancela essa palavra. Cancela essa palavra. Nós temos a autoridade maior, é a autoridade do nome de Jesus. Ele é o Senhor dos Senhores. E a Fernanda levou a Estela com os pais dela e o Jânio, que é um outro pastor, um evangelista que tem um chamado de cura. E é lindo como Deus usa ele. Jesus cura pessoas de surdez e de cegueira através do Jânio de uma forma assim. É o chamado dele. Um culto que ele está pregando, você vai ver, tem 30 surdos. Todo mundo começa a ouvir. É lindo demais. E a Fernanda falou: Jânio, você tem que ir lá orar pela Bianca. Já estou apelando já para você. E ele disse que orou antes de ir para o hospital. E Deus deu uma direção para ele. Falou exatamente as palavras que ele tinha que dizer na oração. E entrando na UTI, eles falaram que era difícil ficar olhando para mim. Parecia alguém morto há muito tempo, já em decomposição. Minava a água pela minha pele. Eu mal cabia no leito. Já tinha passado o tamanho do leito. E estava escura. E como meu abdômen teve que ficar aberto, porque me operaram mais de 30 vezes para estancar a hemorragia, para lavar a cavidade abdominal, eles não conseguiam mais fechar. Então eles plastificaram os órgãos e deixou tudo exposto. Era um cheiro muito ruim que saía. Então ele falou assim: Bianca, era difícil olhar para você, e olha que eu oro por gente doente. Eu nunca tinha visto uma pessoa como você estava. Só que Deus já tinha falado comigo. Eu cheguei lá e eu falei assim: Satanás, você me conhece. Eu sou o Jânio César. Ele é pernambucano, ele fala mais ou menos assim. E eu estou vindo aqui como embaixador do reino de Deus. E eu dou uma ordem aos órgãos vitais: voltem a funcionar agora, em nome de Jesus. Coração, volta a funcionar. Pulmão, volte a funcionar. Rins, voltem a funcionar. Em nome de Jesus. Eu estou aqui dando uma ordem. Todos que estavam lá disseram que as máquinas começaram a apitar e eu comecei a me debater no leito. O chefe da UTI, cético, chegou bravo, tipo: o que vocês estão fazendo aqui? Ela está passando mal. Vai embora. Mas antes disso, a Estela disse que Deus falou para ela cantar no meu ouvido. E é interessante, eu conto isso no livro, que durante o coma eu tive muitos sonhos. Vocês não imaginam as coisas que eu sonhava e o quanto Deus estava falando comigo, curando as minhas emoções, me livrando. Tinha uma guerra pela minha vida no mundo espiritual. E eu sentia isso durante o coma. E eu acho que eu sei que dia que ela cantou no meu ouvido. Porque ela chegou e disse assim:
Talita cumi, Talita cumi. Levanta-te, menina, dos olhos de Deus. Talita cumi em hebraico é menina, levanta. E foram as palavras de Jesus à filha de Jairo, que estava morta. Lesão cerebral, parada de mais de 18 minutos, 300 transfusões de sangue, falência múltipla de órgãos, KPC, miopatia multifatorial aguda com a perda de força muscular e paralisia do corpo e da face, desnutrição severa, uma gastrostomia que não tinha como reverter, porque aquilo virou... A gastrostomia é um buraquinho pequenininho que põe tipo uma mangueirinha para drenar o líquido do abdômen para fora. E normalmente coloca ali num momento crítico do paciente e depois tira, e é um buraquinho tão pequenininho que fecha sozinho. No meu caso, ele abriu. Vocês vão ver imagens. Ele abriu ao ponto do meu estômago ficar para fora. Talita cumi. Cânticos espirituais que atuam no mundo espiritual, que quebram cadeias e destroem principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Repreende o espírito da morte. Muda o final da história, porque as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual e depois aqui. E na hora que ela começou a dizer Talita cumi, Talita cumi, era uma palavra profética, não fazia sentido. Levanta-te, menina, dos olhos de Deus. Eu já estava traqueostomizada, tinha encurtado a minha laringe, atrofiado minhas pregas vocais e eu era cantora. Mas ela disse: tua história vai recomeçar. Pelo nome vou te chamar. E os meus sonhos vou realizar. O Senhor disse: os meus sonhos eu vou realizar. Agora é a vez de você viver os meus sonhos, o plano original, a minha vontade. Lembra da carta que eu escrevi naquela madrugada? Faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Nem que eu tenha que perder tudo para aprender a confiar em ti. A Fernanda começou a cantar junto com ela, e aquela atmosfera sobrenatural naquele box foi algo tão poderoso que mesmo o médico expulsando eles de lá, eles falam que foram para casa cantando dentro do carro, porque eles sentiam o poder de Deus. Eles sentiam que algo tinha acontecido ali dentro daquela CTI. E o Jânio falou para Fernanda: Fernanda, o espírito de enfermidade é algo real, é um demônio de morte, de destruição. Quando a autoridade do nome de Jesus, que é sobre todo nome, chega e interrompe, destrói aquele espírito de enfermidade. A pessoa pode aparentemente continuar doente fisicamente, mas no mundo espiritual já foi desconectado, ou seja, as coisas acontecem primeiro lá, depois aqui. Então ele disse: ela já foi curada lá, agora você espera. É como você pegar uma rosa de uma roseira, cortar e levar ela para casa linda, coloca num vaso, ela enfeita a tua casa uma semana, mas ela não está mais viva. O que vai acontecer com ela? Ela vai secar, ela vai murchar, ela vai morrer. Ele disse: assim vai acontecer com cada uma das doenças que estão no corpo dela. No dia seguinte, eu tive as duas paradas. No dia seguinte, os médicos falaram: morte cerebral, vem despedir dela. Só que a minha família chegou lá para despedir. Quando abriram aquela cortininha da UTI, eu estava simplesmente acordada do coma. Ninguém entendeu nada. E o médico falou: parece um computador todo estragado quando você reinicia, e parece que ele volta a funcionar.
tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. A partir daquele momento, e eu conto no documentário, o meu relato, a primeira coisa que eu vi, e a minha consciência ia e vinha, era tudo embaçado. Eu não sabia quem eu era, não sabia onde eu estava, não sabia o que estava acontecendo. Podia ser simples, mas não foi. Eu fiquei mais 2 meses lúcida, acordada, com falência múltipla de órgãos e com paralisia da face e do corpo. Só mexia a pálpebra. E ali eu comecei a decorar todo o roteiro, a rotina da UTI. Era às 7 horas troca de plantão, era 9 horas a hora do banho. Eu já estava realmente num estado tão grave que eu não dormia mais. Então, para mim, passavam-se semanas e eu estava olhando para a mesma parede, na mesma direção, num box, aonde por alguns minutos durante o dia tinha uma visita familiar e um monte de máquina apitando em volta de mim. Depois que Jesus me curou, eu entrava num carro, esquecia de botar o cinto, já me dava taquicardia. Pi, pi, pi. Eu falava, meu Deus, eu não quero nenhum pi na minha vida mais. Você imagina ficar 4 meses, 5 meses, sendo 2 meses e meio acordada. Pi, 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 pé, pop, 24 horas. Solta um negocinho, desliga um negocinho, começa a apitar e vira e mexe, aquele tubo do respirador saía, ninguém via. Sabe aquela paciente que você já está esperando liberar o leito? Era eu. Ninguém aguenta mais te ver ali. Eram 5 enfermeiras para me dar banho. O banho durava 3 horas. 5 drenos, abdômen aberto, traqueostomia, respirador, tubo de hemodiálise, 150 quilos. Só que de repente eu comecei a perceber que as enfermeiras eram todas evangélicas. E elas estavam ali dando banho, eles achavam que eu estava com lesão cerebral, então ninguém nem falava direito comigo. E meu olhar era fixo, realmente parecia que eu não estava entendendo nada, mas eu lembro de tudo como se fosse hoje. E elas dando banho, elas começavam a cantar: recebe a cura, recebe uma nova unção. Bianca, recebe a cura. Elas iam cantando e elas eram do louvor da igreja ainda. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de... Vamos virar ela de lado. Segura o dreno 1, dreno 2, dreno 3, dreno 4, dreno 5. Ó o respirador, pega, vira, vira. Recebe a cura. Eu lá 3 horas para dar um banho. Recebe a unção. E eu não entendendo nada. Me virava para um lado, me virava para o outro lado. Unção de ousadia, unção de conquista. Eu ia ouvindo aquelas canções e eu comecei a lembrar: eu tenho um Deus. Eu estou me lembrando, essa é a minha fé. Eu tenho esse Deus, eu amo esse Deus. Peraí, Ele está aqui, Ele está cuidando de mim. Ele escolheu até as enfermeiras para me dar banho. Dentro de mim começou a ser transbordado uma fé, um resgate de fé e de identidade. Eu fui me lembrando quem eu era, eu fui me lembrando do tamanho da minha fé, eu fui me lembrando dos louvores, e eu comecei a entender que o Senhor reina no meio do caos e Ele nunca vai me